Pessoal, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, que todos tenham uma excelente quinta-feira, véspera de feriado, né? Pessoal, na aula 26 nós começamos a falar sobre jornada de trabalho. Na aula de hoje, aula 27, nós vamos dar continuidade na jornada, no componente jornada de trabalho. Hoje nós vamos falar sobre faltas legais, atestados, justificativas legais. É, Nós passamos também, né, no início do curso, nós passamos sobre o conceito de faltas legais, atestados, as justificativas, e agora nós vamos estar aprofundando conforme eu já tinha informado ontem para vocês. Então nós vamos aprofundar mais no componente, na matéria, né? É, o nosso ordenamento jurídico, conforme a CLT, relacionou algumas situações que permitem ao empregado de se ausentar temporariamente ou integralmente do seu trabalho sem prejuízo do salário. Isso já foi comentado anteriormente, né? Mas agora nós vamos aprofundar mais. Conforme o artigo 473, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. Primeiro, até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declarada em sua carteira de trabalho e previdência social viva sob sua dependência econômica. Segundo, até 3 dias consecutivos em virtude de casamento. Por um dia, é, em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana. Observação: o parágrafo 1º do artigo 10 do ato das disposições transitórias da Constituição Federal dispõe ser de 5 dias o prazo de licença paternidade, até que seja disciplina ou disposto no início do artigo 7º da Constituição Federal. Quarto, por um dia em cada 12 meses de trabalho em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. Então, o doador de sangue, ele tem um dia durante os 12 meses trabalhado para estar fazendo essa doação de sangue, desde que leve o comprovante de ser doador, né? Comprovante que doa o sangue até o RH, até o departamento que vocês estarão atuando, e lá vocês vão estar colocando como ele foi doador de sangue. Quinto, até 2 dias consecutivos ou não para o fim de se alistar eleitor nos termos das leis respectivas. Sexto, no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do serviço militar referidas na letra C do artigo 65 da Lei nº 4.375, do dia 17 de agosto de 1964. É a Lei do Serviço Militar. Sétimo, nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para o ingresso em estabelecimento de ensino superior. Oitavo, pelo tempo que se fizer necessário quando tiver que comparecer ao juízo. Nono, pelo tempo que se fizer necessário quando na qualidade de representante de entidade sindical estiver participando de reunião oficial de organismos internacional do qual o Brasil seja membro. Então, esses são os nove itens, conforme o artigo 473 da CLT, as faltas legais, atestados e justificativas legais. Porém, pessoal, eu já tinha até informado para vocês anteriormente na aula, né? Que tem outros também, outros meios de faltas que o funcionário tem que fazer e nada conversando com a empresa. Um exemplo é referente quando o funcionário ele vai estar tirando a carteira de trabalho, né? E eles têm que fazer as aulas
teóricas, aulas práticas e depois fazer a prova, conforme a legislação brasileira de trânsito, do Detran, né? Então, o funcionário que estará tirando essa carteira, não só o funcionário, como todo mundo que for tirar a carteira nacional de habilitação, eles têm que estar fazendo esses processos, né? A aula teórica, depois a prova teórica, aula prática e a prova prática. Isso é nada que o funcionário pode estar chegando até o RH e conversando. Olha, fulano, eu tenho que sair na segunda-feira, das 2 horas da tarde até as 4 horas que eu vou ficar ausente para mim estar fazendo as minhas aulas teóricas, as aulas práticas, enfim. Isso nada que seja conversado. Aí pode entrar a seguinte questão. Você lembra ontem, no componente ontem, que eu falei assim que o funcionário trabalha por banco de horas, né? Então, se ele tem bancos de horas, nada que pode descontar essas horas nesses dias que ele vai estar faltando para estar fazendo essas aulas, essas provas de, de Detran, né? Para estar tirando a carteira de trabalho. Então, também tem outros meios. Um exemplo, igual eu já tinha falado anteriormente também, o funcionário ele precisa resolver um problema particular no banco, desde que seja um empréstimo, um financiamento de uma casa, enfim. E banco trabalha das 10 da manhã até as 3, 4 horas da tarde, dependendo de determinada região, né? E também ele tem que comparecer. E nesse horário ele vai estar em horário de trabalho. Nada que ele pode estar chegando até o RH e conversando para ele estar tendo essa falta, né? E estar resolvendo os problemas particulares, problemas bancários. Isso tudo é, como se diz, conversado. Também, pessoal, vocês do RH sempre orientam o funcionário, deixa toda a liberdade para ele. Ó, você precisa de faltar? Falta para resolver os problemas particulares, tudo, mas desde que comunica antecipadamente, não comunica em cima da hora. Então, um exemplo, eu trabalho numa empresa e hoje, 2 horas da tarde, eu tenho que ir lá no banco resolver um problema particular. Eu pego, chega 1 hora da tarde, vou lá no RH, eu tenho que sair agora, eu tenho que ir lá no banco. Não, é, como se diz, avisa, a empresa, eu cheguei para trabalhar na empresa 8 horas da manhã, vou lá, bato o cartão, né? Primeira coisa, já vou lá na sala do RH, ô fulano, tudo bem? Bom dia, eu preciso de sair hoje 2 horas porque eu tenho que resolver um problema no banco, né? E, pessoal, também sempre que o funcionário for fazer serviços, resolver problemas particulares, sempre pede por um comprovante. Porque tem aquele funcionário também que nós temos que ver o lado do funcionário, aquele funcionário que gosta de trabalhar com atestado, né? Como se diz, hoje eu estou com uma dorzinha de barriga, eu vou dar um migué e não vou trabalhar. Mas sempre pede para não ocasionar isso aí, porque os outros funcionários vão ficar percebendo que aquele funcionário ele está trapaceando, né, não está querendo ir trabalhar e começa também a fazer. Já pensou todos os funcionários começar a fazer a mesma forma? Aí fica complicado para a empresa. Então sempre, você vai ao banco, vou assim, por gentileza, traz algum documento, alguma coisa assim, só para a gente anexar aqui para não dar problema no seu pagamento. Pronto. Para estar ciente que ele vai estar saindo e fazendo isso mesmo, fazendo esses tipos de serviço. Então tudo conversado para lá na frente não dar problema nem para o departamento de RH, nem para os empregados e nem para a empresa, tá, pessoal? Quanto às faltas de cálculo, isso é um item importante, isso aí eu não tinha passado para vocês. O ponto de partida é o mesmo. Acha-se o valor da hora de trabalho, multiplica-se pelo número de horas de atraso, achando-se o valor das faltas e atraso. Por exemplo, o operário Manuel, que nós trabalhamos ontem, né, como exemplo, o salário dele é de 690, mais o adicional insalubridade de R$ 110,32, que dá no total de R$ 790 reais, R$ 790 reais e 32 centavos. O total de 790 e 32 centavos dividido pelas 220 horas trabalhadas, que chega no resultado de R$ 3,59 reais por hora trabalhada.
Tendo um atraso, por exemplo, de 2 horas, então vai ser 2 horas vezes os 3,59 R$ 3,59 por hora trabalhada, que dá no total de R$ 7,18. Então, quer dizer que vai ser descontado do salário dele as 2 horas que ele faltou ou chegou com atraso, enfim, vai ser descontado R$ 7,18. Desconta-se o DCR, desconta-se o DSR em virtude das faltas ou atrasos. O DSR é descontado de acordo com a Lei 605, do dia 5/1 de 1949, conforme o artigo 6º, que diz: não será devido a remuneração do DSR quando, sem motivo justificado, o empregado não estiver trabalhando durante toda a semana anterior, cumprindo integralmente o seu horário de trabalho. Ou seja, a falta ou atraso numa semana perde o DCR, perde o DSR da semana se as faltas e atrasos forem de 2 semanas diferentes do mês. Esta regra faz distinção entre horistas e mensalistas. No caso do operário manual, o atraso se deu numa única semana, portanto, perdeu um DSR, sendo o valor do DCR dividido por 30 do salário mais o adicional. Ou seja, o total de R$ 790,32 dividido pelos 30 dias trabalhados vai ser igual a R$ 26,34 descontado do seu salário. Pessoal, adicional de insalubridade, isso aí também eu não passei para vocês. O adicional de insalubridade é um direito concedido aos trabalhadores que são expostos a agentes nocivos à saúde, a 3 graus. O mínimo, que dá o adicional de 10%, o médio 20% e o máximo 40%. Isso aí, insalubridade, depende muito qual que é o segmento da empresa, o que a empresa trabalha. Então, isso aí já é os próprios sindicatos, próprias fiscalização de segurança do trabalho que vai estar fazendo qual que é a insalubridade da empresa, tá? E simplesmente o funcionário que trabalha, ele vai ter esse adicional de insalubridade. Se for de grau mínimo, ele tem 10% a mais do salário. Se for 20%, se for média, ele tem 20% a mais e o máximo 40% no seu salário. O que é insalubridade, né? A gente tem que saber o que é a insalubridade. Segundo a CLT, é considerada atividades insalubres aquelas que o trabalhador é exposto a agentes nocivos à saúde acima dos limites tolerados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, como eu informei para vocês, essa empresa, dependendo da área que ele atua, quem vai estar verificando, fazendo a fiscalização para estar vendo se aquele departamento é um grau de insalubridade. Qual a diferença entre a insalubridade e a periculosidade? A periculosidade, nós já falamos sobre esse assunto. É considerada atividades perigosas aquelas que o trabalhador não está diretamente exposto a agentes nocivos, mas corre o risco de sofrer ferimentos ou até a morte. Nesse caso, o adicional é calculado sobre 30% do salário base, 30% do salário que está na carteira, registrado na carteira. Os adicionais de periculosidade e de insalubridade não são comutativos. Ou o trabalhador recebe um ou recebe o outro. Então não tem como ele trabalhar os dois adicionais. Ou é um adicional ou é o outro adicional, tá? Isso também vai estar verificando qual que é o grau de risco que a empresa trabalha, qual que é o segmento. Como é calculado o adicional de insalubridade?
O trabalhador que atua com atividades insalubres no grau mínimo recebe 10%, como já fomos informados. Quem atua no grau médio recebe 20% e quem atua no grau máximo recebe os 40%. Com a base do cálculo do benefício. A definição de base de cálculo é polêmica. Há diferentes decisões jurídicas que determinam o cálculo sobre o salário mínimo, sobre o salário base e o piso da categoria ou sobre a remuneração total do emprego. Quem nunca recebeu e julga que tem o direito ou que considera equivocada a base de cálculo utiliza pode ser questionado na justiça. Sim. Nesse caso, a ação só tem efeito retrativo de 5 anos e só pode ser protocolada até 2 anos depois do desligamento do emprego na empresa, do empregado na empresa. Então, isso aí é questionado na justiça. Isso aí é a justiça que determina, não é a empresa, certo, pessoal? Pessoal, então isso aí foi mais uma aulinha referente à jornada de trabalho, mais uns conceitinhos para você estar ciente, como que funciona, quais que são as diferenças, o que é uma solubilidade, o que é a periculosidade. Então, isso aí é mais para vocês terem mais uma noção mesmo, tá, pessoal? Pessoal, a aula de hoje é isso aí, uma aulinha sossegada, mas porém muito importante para vocês, extremamente importante para vocês estar sabendo esses conceitinhos, qual que é o significado, qual que é a base de cálculo, como que funciona, para você estar ciente que às vezes vocês entram numa empresa e trabalham dessa forma, se chegar o funcionário pedindo uma explicação, vocês saberem explicar corretamente, né? Então, é uma matéria curta, pequena, porém de um grau muito alto da importância nos recursos humanos, tá, pessoal? Então, pessoal, a aula de hoje foi essa aí. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp, na plataforma, e a gente se vê daqui a pouco. E todos tenham um bom feriado, uma boa Páscoa e até segunda-feira na próxima aula. Tá ok, pessoal?